A biblioteca não era um lugar de conhecimento. Era um lugar de fins. Não existia em nenhum mapa, nem tinha nome. Simplesmente era um monumento a histórias vividas e não escritas. Suas portas se abriam para os perdidos, os desesperados, os curiosos. Eu era um deles, atraído por uma força que não podia resistir. Lá dentro, o ar era denso com um cheiro de papel velho e algo ancestral. O silêncio reinava ali, engolindo cada som. Meus passos não faziam eco. As estantes se estendiam na escuridão, repletas de livros, cada um uma vida, encadernada e catalogada. Alguns volumes eram finos, outros pesados com décadas de alegria e arrependimento. Senti o peso dos destinos, o zumbido de cada escolha feita ou abandonada. Este não era um lugar para os vivos. Era uma sala de espera, uma parada final antes que uma história fosse arquivada para a eternidade. Vaguei mais fundo, sozinho, mas observado por 1000 olhos silenciosos. Meus dedos rastreavam as lombadas, nomes e datas perdidos no tempo. Cada livro, uma vida. Peguei um ao acaso. Eleonora Vance. As páginas embaçaram, ilegíveis. Não era para mim. Segui em frente, atraído por um corredor estreito e mais escuro. Lá, um pequeno livro preto, sem marcações, esperava. Estava vazio, totalmente em branco, intocado por tinta. Por que estava ali, entre as histórias terminadas? Enquanto eu olhava, a tinta escorreu pela página, formando um nome, o meu nome. Meu coração disparou. O livro não estava mais vazio, era meu. A história, parecia, estava apenas começando. Segurei o livro, sentindo sua leveza inquietante. A biblioteca me escolheu. No momento em que meu nome apareceu, a biblioteca mudou. O silêncio foi quebrado. Um vento frio varreu, páginas farfalhando como sussurros de julgamento. O livro em minhas mãos ficou pesado, recusando-se a fechar. Agora era parte de mim. As vozes dos mortos giravam ao redor, acolhendo ou advertindo. A biblioteca estava viva, senciente, e havia dado seu veredito. Meu destino pertencia ali. Eu não era mais um visitante, mas uma exibição. Minha liberdade uma ilusão. A biblioteca decidia quais histórias terminavam, e a minha agora estava entre elas. Minha significância era nada. Uma única palavra em um arquivo infinito. A percepção se estabeleceu. Minha jornada terminava ali, neste túmulo silencioso de palavras. A biblioteca era a guardiã final de cada narrativa. A biblioteca começou a se mover. Estantes se deslocavam, corredores desapareciam, paredes de livros se fechavam. Estava construindo minha jaula, uma prisão de histórias. Agarrei o livro com meu nome, preso enquanto as estantes me empurravam mais fundo. A escuridão me oprimia. O mundo exterior havia desaparecido. Então, das sombras, uma figura emergiu. Um guardião magro e silencioso em vestes escuras. Ele não falou, apenas ofereceu outro livro, sua capa pálida e com veias como pele. Hesitei, mas a curiosidade venceu. Peguei o estranho artefato. O guardião desapareceu nas sombras, deixando-me sozinho. O coração da biblioteca batia ao meu redor, vivo e vigilante. Olhei para o novo livro, temendo o que ele poderia revelar. Minha prisão estava completa. O novo livro parecia errado. Sua capa orgânica, marcada, quase viva. Eu o abri. Dentro havia imagens, não palavras, cenas em movimento, mutáveis, de vidas que nunca vivi. A alegria de uma mulher,
sua dor posterior, o terror de um soldado, sua velhice solitária. Cada página revelava uma nova vida, uma nova morte. Nascimentos, traições, triunfos, desespero. Estas não eram minhas memórias, mas eu as sentia todas. O livro era um catálogo de finais, forçando-me a testemunhar e sentir o peso de outras almas. Era uma lição de empatia, entregue cruelmente. Eu estava me afogando nas vidas e mortes de estranhos. A coleção da biblioteca não era apenas para ser lida, mas para ser suportada. Eu entendi agora. Ser uma entrada aqui era carregar o fardo de todas as histórias. De repente, um novo som. Páginas virando por toda parte. Um rugido ensurdecedor. Cada livro se abriu, vozes jorrando, risos, gritos, sussurros, tudo ao mesmo tempo. O ar se encheu de poeira e memórias, as vozes dentro da minha cabeça. Eu sentia as emoções deles, os arrependimentos, a dor. A biblioteca estava me fazendo viver cada história, cada fim. Tropecei, desesperado para escapar, mas as vozes me oprimiram. A biblioteca não era um lugar tranquilo de lembrança, mas uma prisão caótica e gritante. O sofrimento era eterno. Eu tinha que sair. Corri, mas o corredor dava voltas infinitas. Livros familiares, a mesma prateleira rachada, a mesma mancha. Minha fuga era uma ilusão, uma piada cruel. Eu estava preso em um loop perfeito, minha esperança despedaçada. A biblioteca era uma prisão psicológica, projetada para quebrar seus cativos. Afundei no chão, as vozes implacáveis. Minhas lutas eram insignificantes. Meu desejo de liberdade apenas mais uma linha na minha história. O corredor infinito não era uma falha, mas uma característica. Um capítulo final de lenta erosão. Eu era apenas mais uma voz, logo a ser arquivada. A biblioteca havia previsto cada movimento meu. Minha história já estava escrita. O tempo perdeu o sentido. As vozes sumiram. Os livros se fecharam. O silêncio retornou, mais pesado do que antes. Peguei meu livro. Estava cheio agora. Minha vida, do primeiro suspiro a este momento, registrada em caligrafia ilegível. Cheguei à última página. Uma frase se destacava, nítida e final. O livro termina quando você termina. Não era uma ameaça ou uma promessa, apenas uma regra. Minha história estava completa, meu destino selado. Tudo o que restava era a pontuação final. Olhei para as palavras, uma compreensão fria se instalando. O silêncio da biblioteca era absoluto. Minha existência era agora um volume fechado. O fim era inevitável. As palavras persistiam. O livro termina quando você termina. Era este o fim? Ou apenas mais um capítulo? O livro estava cheio, mas ainda em minhas mãos. Eu não o havia colocado na prateleira. Uma faísca de esperança cintilou. Talvez o fim não fosse tão certo quanto parecia. Talvez a história não fosse sobre escapar, mas sobre viver dentro da biblioteca. Levantei-me, recusando-me a fechar o livro. Meu nome estava na capa, a página final esperando. Caminhei pelo corredor infinito, não como um prisioneiro, mas como um residente. A história acabou, mas eu permaneço. O livro termina quando eu termino. Mas eu ainda não terminei. Enquanto eu segurar o livro, quem pode dizer quando a história realmente termina?